Bom, tem aqui algumas pessoas que estão assistindo, quem estiver assistindo, e todo mundo já conhece o Vladimir. O Vladimir é um dos maiores especialistas, experientes no tema da cooperação jurídica internacional, procurador da República Regional, né, Vladimir? Regional. Procurador Regional da República, foi secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, mas também, além de tudo, o Vladimir também tem uma atividade acadêmica e, para usar uma expressão mais recente, é um influencer, né? Ele é um influencer, que são aquelas pessoas que têm uma larga atividade na internet, e com base nisso, no Twitter, tem um blog também. Então, Vladimir, além da atividade dele como procurador, também tem essa atividade de influencer aí, Vladimir. Primeiro, obrigado por ter vindo. Esse é o quadro 3 da convenção. A convenção da OCDE sempre me preocupou porque ela é uma convenção porque determina aos Estados parte da convenção que tipifiquem como crime várias condutas, especificamente a conduta de corrupção de funcionário público estrangeiro. Ao fazer isso, ela naturalmente é uma convenção que fomenta a dupla incriminação ou bis in idem, porque uma pessoa física ou uma pessoa jurídica naqueles estados em que permitem a responsabilidade penal da pessoa jurídica ou administrativa, como é o caso do Brasil, se eles pagarem uma propina aqui no Brasil, eles também podem ser responsabilizados pelo país, pela jurisdição da qual eles têm origem, ou têm a sua sede, ou são residentes. Não é? Então, é uma convenção que, pela sua natureza, fomenta a dupla incriminação. Mas, aparentemente, o artigo 4.3 estabelece um mecanismo em que resolveria essa circunstância, falando de uma jurisdição mais apropriada e falando da necessidade dos Estados-partes se consultarem. Na sua experiência, primeiro, eu queria ouvir de você se essa afirmação de que a Convenção ela é uma fomentadora de situações de bis in idem, e, na sua experiência, qual é a sua leitura ou qual é a sua experiência com a aplicação do artigo 4.3 da Convenção da OCDE? Muito bem. Obrigado, Antenor, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Saudações a todos aí que nos acompanham. Só consigo ver as letrinhas aqui dos nomes, mas cumprimento a todos. Essa convenção é uma convenção que eu considero uma das que passou por um processo de implementação dos mais profundos e mais, no que diz respeito ao tempo, mais cedo, né? Porque se a gente pensa na Convenção de Mérida comparativamente, a gente verá que muitos dos aspectos de Mérida ainda exigem uma implementação por lei brasileira. Ao passo que essa Convenção de 97, que é a segunda na ordem cronológica, né, se a gente pensar agora na Convenção de Caracas, né, de 1996, da Interamericana, que a essa altura já exige uma atualização, a Convenção da OCDE sendo a segunda dessa ordem das grandes convenções anticorrupção, ela logo cedo, a gente está falando em 2002, levou à introdução de um novo capítulo no Código Penal, né? E num segundo momento, numa segunda rodada, se nós pensarmos agora no aspecto civil, essa convenção também foi contemplada com a lei anticorrupção empresarial, de algum modo, em relação à responsabilização civil. Até porque, na perspectiva do tratamento das pessoas jurídicas, como todos vocês sabem, o Brasil optou por um caminho que não é um caminho da imputação penal, salvo nas questões ambientais. Então, no ponto específico da sua pergunta, eu creio que sim, que ela tem estimulado essa perspectiva de dupla incriminação, e o Brasil, neste aspecto, desde 2002, pelo menos, alcançou uma implementação razoável, embora não inteiramente adequada como deveria ser. É o problema do processo legislativo como um todo. Se você tem vários países tipificando como crime uma mesma conduta e, ao mesmo tempo, assumindo jurisdição sobre isso, naturalmente você vai ter um concurso de jurisdições né, que se apresentam potencialmente para
perseguir aquela conduta e, eventualmente, sancionar aquela conduta. Se estivéssemos num ambiente doméstico de uma única jurisdição, isso se resolveria, não se admitiria o bis in idem, né? Não se admitiria o double jeopardy, como dizem os americanos, não se admitiria que o carrasco açoitasse 2 vezes o condenado pelo mesmo crime, né? Então, como resolver isso no aspecto transnacional? Parece que a ideia, o princípio jurídico do ne bis in idem é um valor universal, é um princípio que não deve ser punido uma pessoa física ou jurídica 2 vezes pelo mesmo crime. A gente sabe a posição dos Estados Unidos em relação a isso, mais restritiva, a gente até pode comentar isso depois, mas eu queria ouvir a sua posição, como essas convenções... A sobreposição de direitos penais não pode representar para o acusado um prejuízo na sua defesa, de modo que ele tenha que se reportar a 2 ou 3 investigadores em países diferentes sobre o mesmo fato, né? Como nós não temos esse desenvolvimento do princípio non bis in idem nessa dimensão internacional ainda, eu creio que o próprio manejo é que nos levará a isso. Infelizmente, a falta de uma legislação interna, nós não temos lei interna, você bem sabe disso, né? Que diga coisas muito mais simples do que essa. E esse é um dos grandes problemas, seguramente, que nós temos a enfrentar numa legislação brasileira, e que vá impedindo esse bis in idem e vai impedindo, inclusive, na perspectiva da entrega probatória. Se nós recebemos uma demanda estrangeira de um país que tem uma ação penal sobre aquele mesmo fato que nós já temos aqui, nós podemos negar o atendimento a esse pedido por uma principiologia, né? Mas assim, se eu não tenho uma regra interna clara saímos pelo princípio, não pela regra, de rejeição, de motivo de recusa ou de denegação da assistência pedida, né? Mas, aplicando-se a convenção da OCDE, há 2 países partes dessa convenção, portanto, obrigados internacionalmente a cumprir essa convenção. Vamos imaginar Brasil e Suíça, ou Brasil e Estados Unidos. Ambos cumpriram as suas obrigações, tipificando anterior ou posteriormente o delito de corrupção de funcionário público estrangeiro. Está lá, certo? Existe na convenção, e aí eu vou chamar a atenção, compartilhei aqui a tela, e me parece que há uma regra muito clara, que já antecipou a solução do bis in idem, do problema da dupla incriminação. E diz que quando mais de uma parte tem jurisdição sobre um alegado delito descrito na presente convenção, imagino isso ele quer dizer sobre um determinado fato. A discussão é factual. Imaginemos que tenhamos que aplicá-la aqui, eu imagino os tribunais brasileiros aplicando o texto em português, mas, obviamente, quando nós falamos do alegado delito, estamos a falar do fato, claro. Então, uma empresa, uma pessoa física pagou uma propina a um funcionário público, e aí dois estados partes podem ter, seja no tipo penal da corrupção de funcionário público estrangeiro, seja na corrupção ativa dentro do próprio sistema penal, a jurisdição sobre aquela conduta. Acontecendo isso, a convenção determina, me parece, as partes envolvidas, nos casos dos estados partes, por solicitação de uma delas, deliberar sobre a determinação da jurisdição mais apropriada para a instauração do processo. Então, a leitura que eu faço é que a convenção já resolve, determina que existe apenas uma jurisdição, fala da jurisdição mais apropriada e estabelece um mecanismo pouco claro de como deve se chegar a essa determinação. Então, qual a sua leitura? O que é a jurisdição mais apropriada? Lembrando sempre que a sua opinião aqui é sua opinião acadêmica e não sua opinião profissional. E todos sabemos que você não fala pelo Ministério Público aqui, você fala na sua posição ex-cátedra. Sim, claro. Veja, esse dispositivo, eu acho que ele é insuficiente para resolver vários problemas. O que seria jurisdição mais apropriada? Nós precisamos de ter critérios desenvolvidos pela lei ou pela jurisprudência para estabelecer que critérios seriam esses, para determinar porque essa jurisdição não é tão apropriada quanto aquela.
Claro que a doutrina pode ajudar nisso, mas a gente não pode ficar só no plano doutrinário aqui. Eu acho que uma legislação interna é necessária para dizer qual seria a jurisdição mais apropriada. Depois, qual seria o órgão que deliberaria sobre isso? E pensando nas duas etapas aí principais, talvez na terceira etapa também da persecução criminal. Na primeira etapa da persecução criminal, poderia ser o Ministério Público ou mesmo a polícia, ou só poderia ser o judiciário, já que se trata de jurisdição. E a jurisdição, segundo aquela principiologia, teoricamente irrenunciável, né? Na fase do processo e na fase da execução penal, seguramente o juiz, pelo menos, tem que ser ouvido, né? E quais os critérios que esse juiz deveria acolher para encontrar uma resposta que não pode ser uma resposta muito precisa nunca, porque nós estaremos diante sempre de elementos comparativos, ainda que no pequeno clube da OCDE, comparar uma jurisdição com a outra em vários aspectos, Antenor. Eu acho que a gente teria que comparar uma jurisdição com a outra, tanto no aspecto das garantias nacionais de direitos civis e políticos e as convenções, né, que se interconectam no diálogo das cortes, no diálogo dos tribunais de direitos humanos, a Corte Europeia e a Corte Interamericana e a Corte Africana. Uhum. Então, a jurisdição mais apropriada de acordo com garantias e a jurisdição mais apropriada de acordo com uma perspectiva da persecução estatal. E aí equilibrar esses dois planos. E aí você estaria diante do desafio de encontrar, num caso concreto, a resposta para a seguinte pergunta: é mais apropriado levar esse caso no Brasil ou no México? É mais apropriado levar esse caso nos Estados Unidos ou na França? Isso não é muito fácil de fazer, a não ser que a gente parta de linhas gerais. E essas linhas gerais, ao meu sentir, não estão contempladas aí nesse artigo 3º, nem em relação aos órgãos, que seria puramente direito constitucional, direito processual interno, direito interno. Então, falta o direito interno aí, para dizer quem é que faz essa decisão de abdicar da jurisdição, dizer, ó, nós temos aptidão, mas nós não somos os mais aptos, os mais apropriados, ou aqui não haveria a adequada administração da justiça. E, em segundo lugar, quais seriam os critérios para encontrar esse adjetivo aí? Conversando com uma colega sua, também acadêmica, ela disse que ela leu na convenção, nesse artigo, um comando determinando às partes que estabelecessem consultas. E essas consultas podem ser um ato específico, uma consulta formal, pode ser uma série de reuniões, como acontece nos casos mais complexos, pode ser até uma investigação conjunta, mas de forma que, havendo essa deliberação, essa consulta, como diz o texto em inglês, a consequência disso não poderia ser que as partes que se consultaram, ou que deliberaram, ou que até trocaram provas e cooperaram, chegarem a promover ou a fomentar uma dupla jurisdição. Eles teriam necessariamente que caminhar, quaisquer que sejam os critérios que eles entendam melhor, se é o critério por interesse do perseguido, ou o critério por interesse da jurisdição mais apropriada à persecução, quaisquer que seja, mas teriam que chegar a um critério para implementar a regra que é lei, a nossa interpretação, e que deve haver uma determinação sobre a jurisdição mais apropriada. E aí eu provoco, e depois quero abrir para ver se alguém tem mais alguma pergunta, que já caminhando para o final, será que não há também aí um direito da parte de se, do acusado ou do investigado, ou mesmo da pessoa jurídica, eventualmente, de se defender das partes que, por conveniência, dos Estados-partes, que por conveniência ou por qualquer outra razão, não deliberaram sobre a determinação da jurisdição mais apropriada? Ou seja, não haveria aí um direito, provoco, de eventualmente o investigado dizer, se as partes não deliberaram, como manda a convenção,
não posso eu sofrer a ausência dessa deliberação de qual é a jurisdição mais apropriada. Como você vê essa provocação? Eu concordo que há, sim, uma obrigação de fazer essas consultas, mas eu não consigo tirar essa obrigação absoluta de respeitar, embora eu seja favorável à ideia. Veja, eu sou favorável à ideia de que não deve haver, não deve existir processos simultâneos e nem execução, né? Ou simultâneo ou execução também contemporânea a um processo penal pelo mesmo fato, né? Não dá para admitir nem investigação simultânea a um processo penal em outra jurisdição pelo mesmo fato, muito menos as variações dessa combinação aqui, das 3 etapas, investigação, processo e execução. Porém, eu não consigo tirar isso como uma regra categórica, né? Não só pela dificuldade que alguém pode opor a isso, pelos aspectos de ser um tratado, etc., mas especificamente porque nós temos que considerar que o marco cooperativo ele pode ser outro. Pode ser outro. Se o marco da cooperação é exclusivamente a Convenção da OCDE, aí sim. Mas se, por exemplo, o Ministério Público de um país X invocar outra convenção, invocar Mérida, ou a Convenção Interamericana, ele não estará obrigado, mesmo que estejam obrigados no âmbito da OCDE, se aquela convenção não for invocada, isso poderia ser um obstáculo. Eu não acho que seja um obstáculo. Parece que a convenção, me parece que diferente a convenção da OCDE, ela não apenas, uma vez internalizada, ela também criaria direitos à parte que não depende, às pessoas envolvidas, aos acusados ou aos investigados, que não dependeriam muito de qual norma ou qual norma internacional os Estados invocam para fundamentar a sua cooperação. Me parece que eles... É um bom argumento. Ou seja, se o Estado... Alguém tem alguma pergunta? Ana Belotto está querendo fazer uma pergunta? Eu estou dando um passo atrás, uma pergunta que eu sempre fico quando a gente conversa sobre isso, é se a Convenção de OCDE em si cria direitos para as pessoas, para os indivíduos nos estados. Eu tenho essa dúvida, se essa é uma convenção que cria um direito individual para alguém levantar, e não uma questão entre estados. Acaba indiretamente, eu acho que sim, acaba criando, porque ao estabelecer procedimentos interetáticos, esses procedimentos acabam gerando expectativas ou mesmo direitos, né? Eu não sei se nesse caso específico eu conseguiria responder que se trata de um direito, mas para o direito subjetivo público, falemos assim, né? Mas de fato os estados têm este dever de consulta, né? Esse dever de consulta eu consigo ir até aí. Agora, o segundo passo eu acho que ainda não consigo dar, justamente por causa dessas dificuldades aí que podem ser constituídas. Talvez aqui esteja a nossa divergência. Você vê que existe um dever de consulta, e eu vejo, além do dever de consulta, o dever de determinar a jurisdição mais apropriada. E se eles não chegarem a essa... Imaginemos que haja um impasse. Primeiro, imaginemos um cenário em que não há a consulta. Sim. Me parece que aí sim cria não estaríamos cumprindo a convenção com certeza. Logo, ao não cumprir a convenção, estariam trazendo um ônus para o cidadão, eventualmente, que não poderia gozar daquele direito que seria não ser julgado pela jurisdição mais apropriada. Mas eu vou além. Eu acho que não há apenas o dever de consulta, como há também o dever de determinar a jurisdição mais apropriada. Claro que a Convenção não estabelece o mecanismo de solução de controvérsias quando houver um impasse para tanto, né? Imaginemos que os Estados não cheguem a decidir qual é a jurisdição mais apropriada. Nesse caso, qual é a consequência para isso? Eu acho que nós deveríamos, nessa hipótese, recorrer aos mecanismos, e aí por uma analogia em favor do réu, recorrer aos mecanismos que haveria no direito interno, e aí me parece que a jurisdição mais apropriada seria, na ausência da consulta, na ausência do acordo, aquela que primeiro determinou a citação, por exemplo, do réu, pelo critério da prevenção da jurisdição mais apropriada.
que você acha disso? Só para concluir. Mas eu acho que os critérios, eles devem ser muito vinculados aqueles dois grandes eixos, né? O eixo das garantias. Então, por exemplo, né? Se você pensar num caso concreto, não havendo ou mesmo havendo essa consulta e se decidir, digamos que o Brasil decida para ir para uma situação aqui imaginada, o Brasil decida em ceder a sua jurisdição, seja quem for que tenha competência para isso, ceder sua jurisdição a um Estado estrangeiro ou abdicar de sua jurisdição, renunciar à sua jurisdição e deixar lá o processo penal correr no outro país. Esse país ele tem que ser, para que essa decisão judicial brasileira seja validada, ou administrativa seja validada, eu creio que esse outro país ele tem que ser um país no qual os direitos mínimos, a gente estava falando da OCDE, mas extrapolando aqui da OCDE, os direitos mínimos, as garantias mínimas do devido processo sejam observados. Claro, se nós tivéssemos uma situação que excepcionalmente um país resolveu revogar, mesmo membro da OCDE, aí não tem que ter cooperação nenhuma com esse país. O critério de direito interno, que a gente pode puxar ali do direito tradicional, não sei em que dimensão isso poderia ser pensado, adequada administração da justiça, boa administração da justiça, ou no linguajar do artigo 4º aí da Convenção da OCDE, uma justiça adequada. Se a gente pensar na lógica tradicional, um dos princípios que obriga os estados é o da lei prescricional preferente, né? E isso em proveito do acusado. Claro. Então, eu acho que é um pouco contraditório essa solução do direito interno, por isso que eu tenho que pensar no direito interno como chave do problema. Porque essa solução do direito interno, ela, nos textos convencionais desses marcos novos, o que o legislador internacional, né, entre aspas, tem procurado fazer é criar um ambiente em que as regras prescricionais sejam também mais harmônicas possíveis, né? E quando se diz assim, que haja penas dissuasivas, né, e que essas penas possam ser aplicadas de fato. Então, pensar num cenário em que a prescrição seja de algum modo afastado. E esse critério interno para a extradição é um critério que vale tanto pela Lei 13.445 quanto pelos tratados que o Brasil tem firmado no assunto. O que me parece não aceitável é que a lacuna da solução seja interpretada em desfavor da solução que me parece clara na Convenção, que é evitar o bis in idem. Isso, sem eu dúvida, acho que isso estamos de acordo. Alguma solução há de ter. Penso que a decisão sobre qual é, se o Brasil é ou não a jurisdição mais adequada deve ficar sempre com o autor da ação penal. Me parece o Ministério Público que deve decidir se ele deve ou não propor a ação, considerando que existe uma possibilidade dessa ação ser deferida a outro Estado. Aí essa sua observação agora já puxa outra. A gente tem um cenário de processo penal completamente ultrapassado para essas soluções modernas de indisponibilidade ou disponibilidade da ação penal. O Ministério Público, vê agora mesmo com a lei anticrime, tem colegas que têm defendido que o acordo de não persecução penal se aplica mesmo depois de oferecida a denúncia, né? Outros que, ficando presos ao texto da lei, só se aplica antes do oferecimento da denúncia. Isso tudo tem a ver, no que diz respeito à ação penal já proposta, com a indisponibilidade da ação penal, com a indesistibilidade dos recursos. O Ministério Público está proibido, por texto expresso de lei, a desistir da ação penal e desistir do recurso. Fazer isso em relação à jurisdição é muito mais amplo, muito mais extenso. Então, é por isso que eu acho que a gente deveria ter direito interno especificando essa possibilidade, e seria insuficiente com o que nós temos, se não pela principiologia, ou pelo amor à ideia, adotar uma solução como essa. Claro, a lacuna existe, mas uma vez que existe a lacuna, ela deve ser preenchida por analogia, e é possível analogia sempre em favor, penso, espero, do réu, não analogia contra sempre. O réu, no penal sempre. Então, a analogia pode socorrer, os princípios gerais de direito também,
e até o direito consuetudinário, eventualmente, como solução da lacuna, desde que em favor do réu. Para concluir, eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta. Um silêncio, acho que eloquente. Vladimir, eu quero agradecer a sua participação. Espero que eu primeiro, mas vou liberar você, Vladimir. Ok, muito obrigado e cuidem-se todos e todas.